Bom dia para você, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, na manhã deste dia, que o bondoso Deus, Ele esteja a vos abençoar neste dia em que a palavra de Deus, ela diz para nós no Salmo 118, o versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor para nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Muito bem. A pergunta que sempre faço quando venho aqui é a seguinte: você já leu a sua Bíblia hoje? Não. Você já orou hoje? Ainda não? Eu não sei como tantos cristãos espalhados pelo mundo afora vivem sem a prática da leitura e da oração. Não há como nós nos mantermos com a nossa fé viva, com a nossa fé avivada, com a nossa vida cristã em dia na presença de Deus, sem a leitura da sua palavra e a oração. É muito importante que o amado irmão, a amada irmã, ore todos os dias e leia a Bíblia todos os dias. Hoje eu já li a minha Bíblia, a santa e preciosa palavra do nosso Deus. Eu já li do capítulo 24 de Isaías até o capítulo 28. Se você não tem tanto tempo para ler durante o decorrer do dia, você pode ler à noite, quando acorda, no final do dia, não é? É importante que nós leiamos e meditemos na preciosa palavra de Deus. E assim também oremos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos visto nos dias atuais muitos pregadores. Nós temos assistido no YouTube, não é? Aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tantas outras ferramentas digital. Mas para minha tristeza, eu percebo, especialmente hoje com essa facilidade que nós temos de comunicação, eu percebo a pobreza dos nossos púlpitos. Me perdoe, mas são tantas as bobagens ditas, usando às vezes até mesmo a Bíblia nas mãos de muita gente. Eu vejo tantas bobagens sendo pregadas, mentiras sendo ditas nos púlpitos, histórias da carochinha contadas nos diversos púlpitos de muitas igrejas cristãs evangélicas dos nossos dias. E isto, com toda a clareza, demonstra nada mais, nada menos do que a falta do conhecimento da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu adquiro para a minha vida pelo menos três coisas importantes. Eu sou beneficiado diretamente. Eu cresço espiritualmente, alimento a minha alma e também, ao mesmo tempo, eu adquiro mais conhecimento da palavra, conhecimento de quem é Deus, não é? Conhecimento de onde eu vou morar um dia eternamente com o Senhor. Por isso a importância da leitura, da prática da leitura diária, ou seja,
sistematicamente você tirará um tempo para você ler a palavra de Deus. Você sabe que todo bom pregador da palavra de Deus, ele não sobe num púlpito de uma igreja para contar história, contar ilustrações às vezes mentirosas, nem também inventar aquilo que a palavra não diz. Então, quando eu olho hoje para diversos pregadores aqui nas redes sociais, a gente tem de tudo. No YouTube a gente tem de tudo. É gente dando cambalhota, é gente pulando, é gente gritando, é gente fazendo, como se diz, um verdadeiro carnaval para chamar a atenção. Quando a palavra de Deus, ela é simples, ela é verdadeira e ela é pura. Eu não preciso inventar outra mensagem. Não. Eu não preciso criar uma outra mensagem. Não, porque a palavra de Deus, ela está nas nossas mãos. Basta eu fazer o quê? Primeiro, ler. Ler a palavra de Deus todos os santos dias. Meditar nela e também orar a Deus, pedindo que eu tenha o entendimento correto da palavra dele e eu possa também transmitir a quem me ouve a sua preciosa palavra. Então nós, nesses dias que estamos vivendo, eu vejo assim uma pobreza muito grande, porque a gente observa que as mensagens, os sermãos de diversos pastores em nossos dias são pobres. São sermãos, às vezes 100% humanos, e às vezes são sermãos pobres espirituais. A gente nota que a pessoa, ela não se preparou, ela não leu a palavra para transmitir às pessoas. Então, todo pregador, todos aqueles que pregam a palavra de Deus e ensinam, eles precisam terem pelo menos 3 ferramentas que eu julgo de grande importância para a vida deles. Primeiro, uma boa Bíblia, uma leitura bíblica dos nossos dias atual. Eu até gosto muito de usar a Bíblia NAA, que é a nova Bíblia atualizada Almeida. Excelente Bíblia, mas tem outras Bíblias boas. Mas um bom pregador, ele tem uma Bíblia boa. Ele tem um bom comentário. Eu tenho aqui alguns comentários bíblicos. Eu tenho Champlin, eu tenho aqui comentários da editora Atos, eu tenho aqui da editora também Vida Nova, excelentes comentários para que eu possa ler a palavra e aquilo que eu não esteja entendendo bem, eu vá à busca de ver qual é o pensamento desses estudiosos que estão aí disponíveis para nós. Isso não faz mal nenhum, só faz bem. A terceira ferramenta que eu indico, além de uma Bíblia boa, além de um comentário bom, é um dicionário bíblico. Há palavras na Bíblia que ela está no seu original, e vamos ser sinceros, eu não tenho acesso aos originais, eu não tenho acesso à língua hebraica, e muita gente nem sabe, nem conhece, não sabe ler a língua hebraica.
nem também tenham acesso ao Novo Testamento do grego. Ou seja, há muita gente que não tem nem noções de onde vai aquela palavra que foi transliterada para o português, traduzida para nós, vindo da língua grega. Então, por isso, muita gente estão por aí nos diversos púlpitos de igrejas espalhadas pelo Brasil afora, que tem uma pobreza muito grande. Há uma falta de cordialidade, de fidelidade aos textos bíblicos da palavra de Deus. Então, eu digo sempre, leia a Bíblia. E é muito importante quando o pregador, a pregadora, aquela pessoa que vai pregar, ela não tem essas ferramentas que eu citei aqui, um comentário bíblico bom, um dicionário bíblico bom, é importante que ele tenha outras Bíblias, porque ele vai ler numa tradução, ler aquele mesmo texto em outra tradução e ler aquele mesmo texto em outra tradução, pelo menos em 3 ou 4 ou 5 Bíblias diferentes, para que ele possa comparar aquela mesma leitura no pensamento de outros tradutores. Está entendendo? Então, nem sempre uma pessoa que está pregando a palavra de Deus está fiel ao ensinamento da palavra de Deus que ele ou ela está pregando. Então é importante que nós, eu me incluo nisto, não é? Que nós leiamos a palavra de Deus todos os dias. A leitura da Bíblia tem que ser igualmente quando nós acordamos e logo lembramos do quê? Lembramos de tomar café. Lembramos de fazer a primeira refeição do dia. A leitura da Bíblia tem que ser igualzinho. Todos os dias cedo, quando a gente acorda, o que a gente pensa logo? Vou tomar meu café. Vou fazer minha primeira refeição. Que tal, juntamente com esse momento, nós fazermos a leitura bíblica, a oração, e aí o dia ele vai ser um dia de muitas ricas bênçãos dos céus. Então, eu quero concluir aqui com a minha fala dizendo que é triste a gente convidar um pregador e você perceber que na hora da pregação, aquele pregador ele não leu a Bíblia. Ele está pregando uma coisa, mas ele não estudou o que ele está pregando. É triste, eu já passei por isso. Já convidei gente para pregar e percebi que aquela pessoa, ela colheu aquela pregação de alguém, ela copiou de alguém. Olha, isso é ridículo. Eu não gosto. Quando alguém manda para mim aqueles livros que é as mensagens prontas, os sermões prontos, eu nem faço questão de tê-los. Eu gosto de fazer, peço a orientação a Deus, leio a palavra e gosto de fazer o meu próprio sermão, a minha própria mensagem, pregação. Deus é Deus que dá para todos nós. É só a gente fazer o quê? Se dobrar diante da palavra dele e pedir a ele que ele nos dê. E aí, com algumas ferramentas da interpretação da Bíblia, ferramentas da homilética, não é? Da hermenêutica, você vai trabalhando o texto. Só para os amados terem uma ideia, um bom sermão da palavra de Deus, ele deve demorar para nós pregadores fazermos, ele deve demorar aí cerca de uma semana. Quando é que um pregador, um pastor, ele deve começar a pregar, a preparar o sermão da semana que vem?
logo na segunda-feira. Logo na segunda-feira. Por isso, o pregador, o pastor, ele deve estar sempre com a Bíblia Sagrada nas mãos. Nas mãos. Nada de pregar mensagens de Hernando Dias Lopes, de fulano de tal, de Beltrano. Eu estou dizendo aqui Hernando Dias Lopes porque é o pregador mais eloquente dos nossos dias. E a gente vê aí muita gente copiando, fazendo plágio, não é? E pregando. E as pessoas ouvem aquela mensagem pensando que é do camarada e não é. Não é. Então, que Deus, Ele tenha misericórdia de nós nesse tempo que nós estamos vivendo nessa era cristã digital. Digital. As ferramentas estão aí para nós, mas infelizmente há muita gente hoje pegando a mensagem de outras pessoas e pregando nos diversos púlpitos de diversas igrejas. Quanta pobreza espiritual, intelectual, de conhecimento de tanta gente em nossos dias. Eu sou de uma época de quando eu me converti, que o pastor da nossa igreja lá no passado era aquele camarada que pregava a mensagem e todo mundo saía dali mastigando aquela mensagem que ouvia do pastor Valdo a semana toda. A gente lembrava da pregação. Hoje a gente vê muita gente dizendo: eu vou para a igreja e eu não sinto nada. É claro, a pessoa não tem sintonia com Deus, não tem comunhão com Deus, não lê Bíblia, não ora. O sermão está acontecendo na igreja, ele está conversando com o irmão do lado, está conversando com a outra do lado, está olhando no celular. O que você está fazendo em ir à igreja? Todo bom ouvinte da palavra de Deus, quando vai a uma igreja, ele não fecha a Bíblia. É o pastor pregando e ele de Bíblia aberta. O pastor foi ler a Bíblia, vai para um texto, ele vai atrás do pastor, olhando a pregação da palavra de Deus, para ver se ele não está dizendo coisas que não é verdade. Então, eu sou desse tempo, eu sou dessa época. E eu estou aqui em Pitimbu, se Deus quiser, a gente estamos caminhando aí para 7 meses, não é? Que assumi aqui a primeira igreja batista, e os irmãos aqui sabem, a minha mensagem, a pregação, o sermão que Deus me dá, eu transmito para a igreja, é Deus que tem me dado. Eu não prego mensagem de ninguém, porque, como diz o ditado popular, não é? Tem um ditado aí fora que as pessoas elas dizem: ruim por mim, ruim por ruim, não é? Vote em mim, não é? Então você pode direcionar isso para quem você quiser, tá certo? Então que Deus ele tenha misericórdia de nós nesses dias que nós estamos vivendo. Então eu aconselho você a ler a Bíblia Sagrada todos os dias. Faça um propósito com Deus em ler durante o ano a Bíblia toda, até chegar no Apocalipse. Todos os anos eu leio a minha Bíblia inteira. Quando chega lá em outubro para novembro, eu estou concluindo a leitura da minha Bíblia. Alguém diz: é grande, pastor, é muitas folhas. Se você não começar, você nunca vai ler. Se você ficar só olhando para o tamanho e você não se debruçar, você nunca vai ler a palavra. Conhecer a palavra e ler a palavra de Deus é de suma importância, eu diria, para todo cristão, não é? Que vive sobre a face da terra.
Por exemplo, eu li hoje, vou pegar só como exemplo aqui, Isaías capítulo 26, o texto sagrado ele diz assim, de 1 a 4, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes, abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Nós precisamos conhecer esse Deus que é chamado por Isaías de rocha eterna. Esse Deus que tem sustentado as nossas vidas. E aí lá no finalzinho do capítulo 26 do profeta Isaías, no versículo 20, Isaías disse assim, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o seu sangue, que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Olha que revelação essa do profeta Isaías no capítulo 26. Ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus eterno. E Deus ele está interessado no quê? Em salvar Israel, salvar o seu povo, a terra, o povo dele naqueles dias. E como a terra naqueles dias já tinha um grande derramamento de sangue, Isaías está dizendo que Deus, ele vai trazer a juízo, ou seja, ele vai descobrir toda a iniquidade dos moradores da terra, até o sangue que a terra bebeu vai ser, diz Isaías, vai ser descoberto para a prestação de contas daqueles que foram mortos indignamente. Olha só, você só pode aprender isso se você ler a Bíblia, se você ler a palavra de Deus. Tá certo? Fica aqui a minha breve meditação e incentivo a você ler a palavra de Deus. E você que anda pregando sermões dos outros por aí e fazendo com que as pessoas achem que é seu, está errado. Leia a Bíblia e peça direção a Deus. Vai estudar a palavra de Deus. Não é? Esses dias eu vi um grande pregador, que eu não vou dizer aqui por uma questão de ética, mas eu me espantei com aquilo que aquele pregador estava dizendo sobre o texto que ele estava baseado lá, quando ele fala do rapaz, aquele moço que tinha muitas riquezas, e Jesus chamou ele para segui-lo, e ele se entristeceu, e Jesus depois diz lá na frente, em Marcos capítulo 10, do 17 em diante, que Jesus diz para ele que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aquele grande pregador que eu vi aqui nas redes sociais pregando, ele diz tantas coisas sobre a agulha. Eu que moro aqui em Pitimbu e que convivo já com os pescadores e converso com todos eles, a agulha não é nada daquilo que aquele grande pregador diz, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é esse tipo de pregadores, de sermãos,
que a igreja, tantas igrejas cristãs em nossos dias, têm no púlpito de suas igrejas. Que tal voltar para a leitura da Bíblia, a preservação da palavra de Deus, fiel a ela, e pregar para o povo aquilo que você estudou, pesquisou, trabalhou o texto, para que o povo de Deus seja alimentado. Deus abençoe você que esteve comigo até agora, no precioso nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou vendo aqui a minha tia Maria, lá no Rio Grande do Norte, né, em Caicó. Deus abençoe, a minha bênção para a senhora. Que Deus abençoe ricamente, viu? Em nome de Jesus. Forte abraço a todos os demais irmãos e amigos. Fique na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.